Olá, meu nome é Edson Alves, você está aqui no meu canal para mais uma aula, para mais uma videoaula do programa Que História é Essa? A aula de hoje é sobre a história do Brasil. Aí você tem que lembrar o seguinte, a história do Brasil está dividida em três fases, colônia, império e república. A gente vai pegar uma parte da história republicana, que é a Revolução de 30. A Revolução de 30 é aquele evento histórico aqui no Brasil que vai levar ao poder um tal de Getúlio Vargas. Só que esse Getúlio Vargas ele vai substituir um período anterior republicano, que era a famosa República Velha, República Oligárquica. Então, se durante a Primeira República prevaleceu o domínio dos cafeicultores, o controle dos coronéis, quando acontece a Revolução de 30, Vargas dá um corte nessa estrutura. Porque, na verdade, assim, o Vargas vai abrir um espaço político maior para indivíduos associados à classe média. Essa que é a verdade. E um espaço maior político também, conduzido, tutelado, para a classe trabalhadora. É interessante quando você faz essa análise, percebe o seguinte, a República foi proclamada porque a monarquia ela estava fechadinha ali, em termos de espaço político e social. Mandavam os donos de escravos, mandavam as elites, e o voto era censitário. Isso incomodou determinados grupos da sociedade, principalmente classe média e os cafeicultores de São Paulo. Aí, legal, a República ela foi proclamada e abriu-se espaço porque o voto censitário caiu, passou a ser universal masculino e o modelo político passou a ser federativo, as oligarquias mandando nos seus respectivos estados. Mas esse modelo ele também foi se estrangulando. Então, a República Oligárquica, por conta da supervalorização da política econômica associada ao café, a valorização do café, e devido à ausência de políticas sociais, ela também se esgota, porque ela não atende à demanda de um grupo crescente, que é o grupo da classe trabalhadora na cidade. Vargas, vindo na esteira da crise de 29, ele provavelmente começou a imaginar um novo modelo de Estado, muito mais interventor, e muito mais associado às questões sociais, tipo a ideia do voto feminino, ou a ideia das leis trabalhistas, salário mínimo, redução da jornada de trabalho, legalização dos sindicatos. Então, essas são algumas questões que na era Vargas ele vai dar resposta, estabelecendo o voto secreto, o voto feminino, criando as leis trabalhistas, estabelecendo o ensino primário gratuito, criando o Ministério da Saúde. Então, do ponto de vista político-social, você só entende a Revolução de 30 se você pensar assim, a galera já está de saco cheio do modelo estabelecido pela República Oligárquica. Tá, mas o que foi a Revolução de 30 em si? A Revolução de 30 ela foi um golpe de Estado. Ocorreu a eleição em 30, inclusive o Vargas foi candidato à presidência, não venceu a eleição. Foi derrotado por um candidato paulista apoiado por Washington Luiz chamado Júlio Prestes. Então, em 30, a Revolução, que é um golpe de Estado, acontece porque o próprio Getúlio Vargas perde a eleição. Tá, então o que vai dar início a esse golpe de Estado que os livros chamam de Revolução de 30? Um crime que se transformou ou foi transformado em crime político. O assassinato de João Pessoa, um político paraibano que era candidato a vice-presidente na chapa do Getúlio Vargas. Então a Frente Liberal, que era composta por São Paulo, era composta por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, tinham como candidatos Getúlio Vargas e João Pessoa. João Pessoa é assassinado num restaurante no Nordeste. Esse crime é transformado em crime político e isso dá a motivação para a formação do que eles chamavam de um exército revolucionário, os rebeldes, e a organização dessa galera militarmente para tentar tomar o governo aqui no Rio de Janeiro. Óbvio, você sabe disso, o Rio era a capital do Brasil e a sede do governo era o Palácio do Catete. Então a Revolução de 30 ela acontece, ou tem como estopim o assassinato de João Pessoa. Quando Vargas chega ao poder, inclusive com apoio de setores das Forças Armadas, a Revolução de 30 tem apoio do Exército, tem apoio da Marinha, ele vai mudar uma série de coisas dentro do projeto político brasileiro. Aí eu vou trabalhar com vocês agora a comparação. O projeto político da República Velha, da República Oligárquica, era um projeto regional, agrícola e liberal. Vamos entender cada ponto desse. Regional, atendia aos interesses da região sudeste, obviamente dos cafeicultores. Agrícola, o governo não incentivava
o desenvolvimento da atividade industrial, pelo contrário, né, se entendia que a nossa vocação era agrícola e o governo se preocupava em valorizar o café. Liberal, o Estado não intervinha na economia. Tá? Esse modelo de Estado, né, vai ser substituído por um modelo nacionalista. O discurso do Vargas é um discurso extremamente nacionalista. O modelo agrícola vai ser substituído por um modelo industrial. Se o Vargas tem um discurso de desenvolvimento e crescimento do país, ele tem que abraçar, enquanto dirigente, enquanto chefe da nação, a atividade industrial como projeto. E intervencionista. Esse modelo intervencionista você exemplifica na criação das leis trabalhistas, por exemplo, essa intervenção, essa mediação do Estado na relação capital-trabalho. Você também pode exemplificar esse intervencionismo no incentivo à atividade industrial e principalmente na criação das empresas estatais. Nesse sentido, Vargas acaba sendo um divisor de águas na história da política brasileira. O Estado oligárquico, centrado nos interesses dos cafeicultores e, no geral, dos fazendeiros, se torna um Estado mais interventor, que também vai atender alguns interesses da classe trabalhadora. Aí você toma como exemplo o conjunto das leis trabalhistas que ele vai criar. Salário mínimo, redução da jornada de trabalho, férias remuneradas, folga semanal, igualdade salarial entre homens e mulheres, desde que desempenhem a mesma função, proibição do trabalho infantil. Então, a Revolução de 30 ela vai estar significando tudo isso que eu falei para vocês. Mudança do eixo político. Saem os paulistas, entra um gaúcho. Tá? Mudança no projeto político, que antes era agrícola, era regional, era liberal, para um projeto nacionalista, interventor e industrial. É por isso que o Vargas ele entra para a história como pai dos pobres. Essa ideia de que ele vai criar um conjunto de leis que ampara os trabalhadores. O Vargas durante muito tempo vai ser louvado pela população no geral e apoiado politicamente exatamente por causa das transformações que ele promove na organização do Estado brasileiro. Então, assim, a Revolução de 30, que é o tema dessa aula, é só o pontapé inicial para você entender quais são as estruturas que o Vargas vai criar e qual é a ideologia que ele vai estabelecer, né, para organizar o Estado brasileiro. Uma ideologia nacionalista, uma ideologia populista, uma ideologia interventora, uma ideologia trabalhista e, principalmente, uma ideologia com uma característica extremamente centralizadora. É claro que em outras oportunidades a gente vai estar vendo outros aspectos do período varguista e da sua atuação. A gente tem que lembrar que a era Vargas ela dá pano para manga. Foram 15 anos de Vargas ininterruptamente, né, à frente do Estado brasileiro, e esses 15 anos são divididos em 3 fases, que são governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. E eu vou estar analisando com vocês, nos próximos encontros, características de cada etapa dessa fase da era Vargas, do provisório até o Estado Novo. Bom, meu nome é Edson Alves, espero que você tenha gostado. Dá uma curtida aí, se inscreve no canal, compartilha, me dá essa força aí. Tamo junto. Um abraço, tchau, tchau.